galera, Thiago Sagara de volta com vocês falando sobre as notícias do mês aqui, hoje especificamente sobre DevOps. Então, hoje, né, na verdade são as últimas notícias desse ano. A gente está indo na cara do gol já com o Reinvent, vamos ter lives ali específicas para falar do Reinvent, mas hoje a gente vai falar sobre as notícias do último mês, das principais novidades de DevOps, né? Já adianto para vocês que por conta justamente do Reinvent a quantidade de notícias acaba diminuindo um pouco, acaba sendo muito mais enxutas. Nós temos poucas novidades para o DevOps, mas a gente vai conseguir descer no detalhe. Tem novidades bem interessantes sobre as principais novidades para DevOps que ocorreram no último mês. Só lembrando que amanhã é feriado, então não vai ter live. Nossa live vai acontecer na terça-feira, no mesmo horário, às 5 horas, tá? Então conto com a participação de todos vocês. Assistam essas novidades, essas notícias que eu vou falar aqui hoje. Desçam no detalhe estudos e vem com bastante dúvidas ali para a gente nas novidades de terça-feira, que a gente vai tentar fazer esforço ali para responder todas as perguntas e mostrar para vocês como que no detalhe as coisas funcionam, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos direto para as novidades da semana, novidades do mês, aliás, me corrigindo. Então, a gente acompanha novamente todas as novidades dentro do site da AWS, no aws.amazon.com/new, e a nossa recomendação é que você sempre acompanhe as novidades em inglês, tá? Um ponto bem importante, se vocês entrarem Amazon aws.amazon/new, se vocês entrarem dentro do site, possivelmente vocês já vão ver uma parte falando do Reinvent. Recomendo fortemente que vocês se inscrevam, tá? A gente compartilha com vocês aqui nos comentários do vídeo depois o link para vocês se inscreverem no Reinvent, porque mesmo ele sendo um evento presencial, tem muitas palestras que são ao vivo, então dá para vocês acompanharem dentro do site da AWS, perfeito? Sem mais delongas, vamos para a primeira novidade. Primeira novidade é que a gente falando sobre todo a parte de code stack, né, de toda a parte de desenvolvimento que a AWS tem, de CI/CD que a AWS tem. Então, nesse ano, na verdade, no ano passado, a AWS ela tinha mandado como preview o Code Catalyst, e no começo ali, por volta de abril, o Code Catalyst foi disponibilizado para GA, e a novidade é falando especificamente sobre o Code Catalyst, que agora ele já está suportando triggers, né, dentro do workflow, né, schedule triggers, na verdade. O que isso significa? Que antes para você iniciar um workflow, né, iniciar toda uma gestão de pipelines ali dentro do Code Catalyst, você precisava fazer isso manualmente. Agora, com essa novidade, você já consegue usar um cron ali para falar: quero que esse workload, esse fluxo, né, esse workflow start toda terça-feira às 3 da manhã, por exemplo. Então você já consegue ter esse cron ali para você conseguir fazer os starts de forma automática, né. Falando ainda sobre a família todo Stack Code, né, o Code Whisper ele foi também lançado em preview no reInvent do ano passado, e ele foi lançado como GA também dentro desse ano, né, em 2023. Qual que é a diferença? Qual que é o que o Code Whisper faz? Ele literalmente, né, fazendo a tradução em português, ele são sussurros de código, né, essa coisa bonita. Na verdade ele utiliza uma inteligência artificial, generativa, né, similar ao ChatGPT ou o próprio Bard ali do Google. Ele utiliza uma inteligência generativa para te sugerir melhores práticas de códigos. Então você faz um comentário ali, preciso, coloca um hashtag dentro do seu código, preciso de um código, sei lá, para iniciar uma instância EC2. Ele já automaticamente vai te gerar todo o código ali para você fazer isso. Então ele utiliza, obviamente, as bases de boas práticas da própria AWS, então não é da internet, ele utiliza boas práticas da AWS, e a novidade aqui é que você consegue, agora está em preview, né, mas você vai conseguir utilizar bases customizadas. E qual que é a grande vantagem disso, né, já trazendo aqui para vocês, que possivelmente a gente fala dentro da live. A grande vantagem disso é que se você tiver, por exemplo, trabalhando com vários clientes, desenvolvendo para vários clientes, e você tem bases de jeito de escrever diferentes ou necessidade diferente de escrever um código para diversos clientes, você vai poder criar uma biblioteca sua falando: cliente A, o meu padrão de escrita é esse, cliente B, o padrão de escrita é esse. Ou, sei lá, homologação, o padrão de escrita é essa e produção, o padrão de escrita é esse. Você cria os seus repositórios com clientes diferentes, coloca dentro do Code Whisper e baseado nesse source, ele vai fazer a indicação das melhores práticas, olhando e aprendendo com os seus próprios códigos. Então, se você declara a função, você tem a segmentação de função de classes, de uma forma diferente do que a AWS considera como uma prática, você pode imputar suas boas
práticas agora dentro dessa nova novidade. Bem interessante, tá? Os sources que ele utiliza, eles utilizam tudo que é Git, então o GitHub, o GitLab, o Bitbucket, etc e tal, você consegue utilizar esses sources, como você também consegue utilizar toda uma base ali dentro do S3. Bem bacana a novidade. Aqui ele tem um exemplo de como faz isso, tá, então você consegue lá criar os seus o seu customização, você consegue falar onde essa customização ela vai vir, né, então GitLab, GitHub, Bitbucket ou S3, e aí depois que você criar, você já vai ter ela ali para o próprio Whisper conseguir fazer a aprendizagem, né, ele te dá qual é o seu padrão e começar a fazer sugestões baseadas nisso, perfeito? Ainda falando agora para o próximo, né, com o antigo jeito de você gerar, o Code Pipeline ele também faz parte do Code Stack da AWS, a diferença é que ele é focado em CD, tá. O Code Whisper, ele faz o CI e também faz o CD. Dentro do Code Pipeline, ele só faz necessariamente o CD, só faz a entrega ali do produto. E qual que é a novidade agora? Agora, dentro do Code Pipeline, ele está suportando você fazer um rollback, né, você tentar novamente uma execução na primeira ação do estágio que falhou. Então, se você tem vários stages ali dentro da sua pipeline, antes dessa novidade, você precisaria voltar o stage completo para fazer a tentativa da pipeline novamente. Agora não, se você tem o stage A, B e C, e dentro do stage a primeira ação que travou foi a terceira, você consegue voltar nessa ação que travou necessariamente dentro desse stage. Não precisa fazer o retry da execução da pipeline de forma completa, tá? Bem interessante a novidade. Ainda fico com o Whisper como minha novidade favorita. Ainda falando sobre Code Pipeline, agora isso daqui é bem bacana, tá? Isso aqui é uma novidade bem operacional, mas agora ele já está suportando trigger para tags do Git, tá? Então, o Git ele é uma ferramenta, Git é diferente de GitHub, GitLab, etc e tal. Então, o Git em si, ele é uma linha de comando, eh, é uma CLI, na verdade, para você conseguir fazer análise e conseguir gerenciar os seus códigos ali, e ele tem uma opção de tags, que é quando você consegue colocar seus tags, se ele vai ser de produtivo, se ele vai ser versão, então você consegue trabalhar com tags ali dentro do Git, e a novidade agora é que agora você já está suportando o trigger dentro dessas tags para o code pipeline. Na prática, isso quer dizer que quando você mandar um git commit com tag dentro de um código, você pode usar o tag para falar se o code pipeline vai ser startado ou não dentro de toda a sua esteira de CI/CD. Uma novidade bem bacana, viu? Bem bacana mesmo. Lembrando que isso começou dentro da versão 2 ali do pipeline, tá? Então tem toda uma parte de documentação das diferenças de como você faz para atualizar a versão 2 do code pipeline, mas está bem descrito aqui na documentação, é bem simples de você fazer, perfeito? Seguindo em frente agora falando, esquecendo um pouco mais da parte de CI/CD, né, na parte de desenvolvimento ali de esteiras de pipeline, entrando mais na parte de aplicar de compute mesmo, né, na parte de compute de DevOps. O ECS agora ele anunciou que ele está mais inteligente para ele tirar uma task dentro quando uma task ela tá com falso positivo, né. A novidade em si, ela é basicamente ele fala que é um predictable load spikes, ou seja, quando você tem um spike, quando você tem uma alta utilização dentro do seu workload, o que poderia acontecer? Se você tem uma alta utilização dentro da task, ela pode ficar indisponível para o health check, tanto do load balance quanto do próprio container. Então vamos supor que você tem ali um health check que está testando a porta 80 da aplicação. Se você tem um spike, você tem um alta utilização no compute mesmo dessa task, pode ser que você não vai conseguir acessar essa porta 80, não necessariamente que a aplicação está fora. Então, o que que acontecia? Isso ficava fora, né, você não conseguia fazer health check e o ECS acabava removendo essa task, né, tentando colocar outra task na frente ali, justamente porque essa task para ele estava fora. Então a diferença agora com essa novidade foi o quê? Ele vai ter um passo a mais ou ele vai ter um carinho a mais, vou colocar dessa forma, né, para ele garantir que aquela task ela tá unhealthy. Então, ele até comenta aqui, "Now we'll first set healthily replacing on each unhealthy task that failed to pass container or load balance health checking before terminate." Basicamente o que ele fala, para ele remover a task, ele vai primeiro garantir que o health check ou do container ou do load balance realmente está fora, e aí sim ele tira. Então ele não vai ter essa ação de tirar antes, o que acaba tendo um ganho ali no processo quando você tem esse spike dentro da aplicação. Bacana?
Penúltima aqui, penúltima novidade da gente falando, é sobre o Open Search. Então a diferença agora, né, a grande novidade é que agora o OpenSearch Serverless, ele está suportando você fazer apagar todas as datas baseado em tempo. Então, primeiro como que isso era antes, tá, você tinha ali seus index dentro do OpenSearch, e esse index ia crescendo ou você ia fazendo ali a criação de vários index baseado no dia. Qual que é o grande problema? Até essa novidade, esse índice podia crescer infinitamente, e você ter ali os seus tempos de retenção para você mudar de code para warm, etc e tal, mas ele poderia crescer indefinidamente. A diferença agora e o que que você fazia para resolver isso? Você criava um script para falar assim: "Cara, a cada 30 dias você mata o último index". Agora, esse script, ele tá automatizado dentro da GUI da AWS, né. Então você pode chegar no OpenSearch Serverless e falar assim: "Cara, beleza, a cada 30 dias eu quero apagar o último index", você meio que fazer um rotation dentro do OpenSearch, tá. Novidade bem interessante, então ele é baseado em data ali, né, não necessariamente baseado em tamanho. Então você pode ter um index de 1K, difícil ter um índice de 1K no OpenSearch, mas pode ter um índice de 1K e ter 31 index, ele vai matar o 31º se a sua regra, se a sua política for de 30. Então ele é por tempo, não por tamanho, isso é bem importante, tá. E a última novidade, que também foi o Finch, eu acredito que é assim que fala, tá gente, Finch, ele entrou em GA agora no dia 2 de novembro, tá. Então o que que é um Finch? O Finch ele foi lançado no reinvent do ano passado, o que gera estranheza e eu comento com vocês isso na terça-feira. Por quê? Porque normalmente GA de um serviço lançado no reinvent, ele sempre entra um serviço sempre entra em GA no ano posterior ao que ele foi lançado no reinvent. Então no reinvent normalmente o serviço é lançado como preview e ele entra em GA no ano posterior. Só que esse de entrar em GA normalmente mais tardar no mês 7. A gente está falando de quase 11 meses para um serviço entrar em GA ali dentro da AWS. Mas falando aqui sobre fechando parênteses, o que que é o Fint? O Fint, ele é um command line para você conseguir, buildar, né, para você construir, rodar e até mesmo publicar containers dentro de um macOS. Então você consegue ali com a linha de comando, né, com o command line, você fazer a criação de containers Linux, né, dentro do macOS, o que é bem interessante. Ele tem uma página, tá, runfint.com, e aqui parece bem simples mesmo você fazer toda a parte de build de container, tá. Então, command line parece ser simples, parece muito com Docker mesmo, tá, com comandos de Docker. A diferença, obviamente, é que você tem diferenças ali entre o Docker em si e o Fint, para a questão de utilização na parte do hypervisor ali, né, de como ele gerencia toda a parte de hardware, toda a parte de software, mas basicamente a novidade é que agora ele já está disponível, né, já está em GA, para você conseguir fazer isso sem problema algum, ele não está mais em versão beta, já é versão de uso, tá. E se você tiver afim, dentro da página do Run Fint tem todos ali os comandos de como você faz para publicar, como você faz para concluir. Eu confesso que eu olhei os comandos e os comandos eles são bem similares ao Docker, tá. Então, a diferença é que, tipo, em vez de Docker e o comando, então você tem o Docker Image, aqui você vai ter o Fint Image, por exemplo. Então os comandos em si são bem parecidos. Então se você tiver conhecer de um comando para você conseguir usar o outro, acaba sendo um pouco mais fácil, beleza? Essa foi a nossa última novidade, gente. Espero vocês então na terça-feira, tá? Lembre que não é amanhã, não é na segunda-feira, porque amanhã é feriado, feriado da consciência negra aqui, em São Paulo, não tenho certeza se ele é nacional, mas é feriado, então a gente não vai fazer a novidade na segunda, vai ser na terça-feira, às 5 horas, perfeito? Então, espero vocês, na terça-feira para acompanhar a gente. Vejam as novidades, comentem o que vocês precisam. Se tiverem algumas dúvidas sobre as novidades, sobre as notícias, comentem aqui no embaixo que a gente tenta, na medida do possível, tirar a dúvida de vocês, beleza? Cheiro no sovaco, até terça.